Uma das primeiras que tem é o estudo. Essa vibe das regras. A gente fala sobre Novembro Azul, mas Tem uma pegada assim, diante de uma situação difícil. Olá pessoal, tudo bem? É um privilégio para mim, para você, estarmos hoje aqui, né? Mais um dia de vida abençoado por Deus. E esse dia é um dia especial, é mais um dia do episódio do podcast Café com O2. E eu tenho o prazer, eu tenho a honra, eu tenho a satisfação de apresentar hoje Paulo Sérgio Fernandes. Paulo Sérgio Fernandes, ele é um escritor, ele é um mentor vocacional na área de formação de líderes, de liderança. Ele é escritor, ele é bacharel em educação, né? Em educação do ensino superior, em docência. Ele é bacharel em teologia e ele tem uma função muito especial aí na nossa sociedade, porque ele é pastor há mais de 20 anos na Comunidade das Nações de Brasília. Foi onde eu o conheci e tive esse privilégio e hoje ele está aqui conosco. Então, gostaria de agradecer publicamente, está fazendo uma visita aqui em Sorriso, ministrando um curso vocacional, sou aluno seu lá, e fica à vontade para falar aí com o nosso público, tá? Bom dia, doutor. Bom dia você que nos ouve, você que está aí ligado no Café com O2. Eu tenho certeza que vai ser um momento especial onde eu não tenho a menor dúvida que o Criador vai poder te visitar onde você estiver, porque Ele te fez, Ele conhece quem você é, Ele sabe de todos os planos e certamente Ele vai despertar coisas dentro de você. Para mim é um prazer muito grande, doutor, estar aqui com vocês e a trajetória, né, é muito importante, né? A gente, na verdade, a nossa identidade ela é constituída das nossas memórias. Uma pessoa sem memória é uma pessoa que não sabe quem ela é, de onde ela veio, quem o ajudou, quem formou. Uhum. Então é muito importante a gente guardar as melhores memórias. E nessa trajetória toda, eu pude ir me descobrindo e ajudando muitas pessoas a se descobrirem, inclusive, como diz Augusto Cury, né, reeditar algumas memórias, né, para que a pessoa possa extrair o melhor da sua existência e ser o protagonista da sua história. Ah, sim, com certeza. E hoje vou aproveitar que nós vamos falar muito desse livro aqui, ó, Vocação 360, né? E assim, como eu já tenho o privilégio de estar conversando com o senhor, eu quero ter o privilégio de receber aqui agora um autógrafo seu no livro, prazer. Já lido, mas, por favor, vai ser um privilégio para mim aí. Hoje, dia 8/7. Esse programa vai ao ar próximo mês, né? Mas já vai ficar registrado aqui. Eu sempre coloco um versículo quando eu dou um autógrafo, que é o meu versículo preferido, que João 16,13 fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai falar daquele que nos salvou, daquele que tem a nossa história, né? Eu gosto do texto bíblico que fala que a nossa vida está oculta em Deus. Então, para que eu descubra a minha verdadeira vida, não a vida que eu vivo, mas a verdadeira vida, eu preciso de me conectar com o Criador. Então, João 16,13 fala: conhecereis a verdade quando vier o Espírito da verdade. Então, nós somos guiados, doutor. Quando surgiu esse livro, o Vocação, eu creio muito nessa influência, nessa interação dos dois mundos. Não existe uma dicotomia, o mundo natural e o mundo espiritual. Se você olhar a trajetória do Cristo, de Jesus, o Messias, ele sempre teve como propósito unir os dois mundos, céu e terra, a fusão entre os dois, porque na verdade Deus fez cada ser humano para que pudesse gerir o planeta, cuidar do planeta, colocar o planeta em ordem. Sim. E daí
tem um pouco disso aí nesse livro, né, no Vocação 360. E eu vou... Bom, muito obrigado aqui. Vai ser guardado com muito carinho, com carinho, com certeza vai ser guardado também. E quando... Só dando uma retrospectiva, quando nós mentalizamos essa ideia desse podcast, chamado Café com O2, café, a princípio, porque ele não só porque é uma bebida aí de preferência nacional, mas o café ele traz justamente isso, é a oportunidade de a gente interagir com as pessoas, de a gente se conectar com as pessoas. Então eu achei essa palavra café muito apropriada para aquilo que a gente pretende fazer, né? E O2 porque vem de oxigênio. E o oxigênio é a nossa vida, né? Nossa gasolina, o nosso combustível. Gasolina. Então, é uma oportunidade de a gente parar em alguns momentos e, muitas vezes, durante o café, fazer algumas reflexões. E não estava conseguindo fazer essa conexão como eu gostaria. Aí, nós estamos reeditando, então, esse podcast, e aí veio a conexão. E eu vou dar um presente para o senhor aqui, e aí vou poder explicar melhor que hoje o café, para mim, faz muito mais sentido. Então, primeiro, receba um presente aqui do podcast. Olha por aí, favor. olha. Esse é um dos privilégios de vir no Café com O2. Obrigado, doutor. Pode abrir, por favor, que eu Claro. vou explicar esse propósito a mais, adicional. Café, na verdade, eu gosto muito da comunhão. A comunhão, ela faz com que a pessoa revele o coração. Né? Você, quando para dar uma olhada nos contextos bíblicos, você vai ver que todas as vezes que eles iam fechar uma aliança, sempre tinha uma refeição envolvida. Né? Então, sim. ele sempre fechava a aliança com uma refeição envolvida. Olha só, gente. Que maravilha. A caneca, que eu já amei, Sim. né? E, claro, o café. O café. Um café especial. Que legal, olha só, que legal. Muito obrigado, doutor. É um De privilégio. nada. Uma honra. Deixa eu mostrar aqui para o senhor o seguinte. Então, por que eu achei uma conexão extra com esse propósito, né? Porque a palavra café, né? A gente entende que hoje é um anagrama. E hoje o café me remete a Lucas 10, 27. Por quê? Porque é o seguinte, o que fala Lucas 10, 27? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Coração, C, primeira letra do café. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Segunda letra do café. De todas as suas forças. E de todo o seu entendimento. Então, é uma oportunidade de Isso é uma revelação. De toda vez que nós tomarmos um café, a gente lembrar do primeiro mandamento de Jesus. Uau, aqui. Né? Então, que fantástico. E hoje, sortando aqui, isso consolidou tudo, tá bom? Isso para mim é uma revelação. Muito obrigado. Agora eu vou tomar café com mais entendimento, com mais consciência. Sim. Muito obrigado pelo presente. Mas vamos lá, vamos falar desse livro sensacional. E aí eu gostaria de saber o entendimento do senhor do que é vocação, né? O que a gente poderia... Que conceito é esse de vocação? Vocare, né? Vem do latim. Existe uma outra palavra também no hebraico que é adovai, que significa adorar o Criador com tudo que você faz. Vocação, quando você desmembra as duas palavras, né? Vox, né? Voz, né? Ação, movimento. Então nós poderíamos dizer que é uma voz que te põe em movimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a vocação não é necessariamente o que eu faço, mas para onde eu sou enviado, voz, ação, para onde eu sou. Então, a vocação é o lugar para onde eu vou. O propósito é o que eu faço.
A visão é a maneira como eu tiro de dentro de mim e coloco para fora onde eu estou. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando nós falamos muito, é uma palavra que eu estava na MBA de psicologia e eu escutando uma professora, trazia um conteúdo incrível, mas chegou uma hora que ela me trouxe uma frase que me deixou um pouco chocado. Uhum. Por quê? Porque hoje, quando nós entramos, né, em muitos centros de estudos universitários, acadêmicos, eles querem, né, eles querem tirar o divino da coisa. E ela dizia que tinha que tirar essa palavra vocação do quadro de desenvolvimento de pessoa, porque ela está muito ligada ao divino. Então, cada vez mais eles querem, os relativistas, Sim. eles querem trazer uma coisa mais para o eu e menos para o divino. E vocação não tem como você dissociar daquele que te fez, daquele que te criou, daquele que te comissionou. A grande verdade, a máxima da descoberta do ser humano é saber qual é o lugar onde ele vai ter a sua maior produtividade. Mihaly, que é um psicólogo, que ele é um daqueles caras que trabalharam ali na linha do flow, né? Que ele até trazia um conceito muito simples e bem profundo, que o que é o flow? O flow é o encontro das suas habilidades com as necessidades humanas. Então você tem que saber qual lugar que precisa do que você tem. Você precisa descobrir isso em você. Qual é o lugar dentro do contexto social que precisa do que Deus colocou dentro de você? Daquilo que você já descobriu, daquilo que você sabe que é resposta para o problema de alguém. Então essa voz vai te guiar para este lugar. Isso é vocação. Essa é vocação. Então pode-se concluir que, porque muitas pessoas se fazem a pergunta, mas eu não tenho vocação para nada, eu não consigo me dedicar a nada. Então todo mundo nasce com uma vocação. Todo mundo nasce com uma vocação. Porém, eu estava lendo um livro, uma parte do livro essa semana, A Mentalidade Hebraica, né? E ele falava o seguinte, o ser humano ele tem um grau de importância. Porém, essa importância só é manifesta quando ele começa a se descobrir, quando ele começa a ser resposta. Então, você pode ter valor ou você pode apenas existir. Eu gosto muito do que diz um norte-americano, Bill Johnson, pastor da Bethel Church. Ele fala o seguinte, que Deus é responsável pelas suas promessas e não pelo nosso desenvolvimento. Então, dizer que você tem uma vocação ou que você não tem uma vocação está mais voltado para a sua falta de investimento pessoal do que para o fato de você realmente não ter descoberto nada. Porque ninguém quer trabalhar. Você sabe que para você se descobrir, você tem que dar duro. Sim. Não é uma coisa fácil, você tem que se submeter aos processos. Não existe nada para o senhor chegar na posição que o senhor chegou, dentro do seu contexto vocacional, social, o senhor teve que abrir mão de muita coisa, o senhor teve que passar muitas noites em claro. O que o senhor estava fazendo nesse momento? Se descobrindo. Estava buscando revelar o que estava encoberto. Para isso, você teve que gastar muitas horas de trabalho. Sim. Muitos erros e acertos, mas é no erro que você se direciona, né? Se direciona A melhor. maturidade, ela não vem pelos acertos. A maturidade, ela só pode vir com os erros. Porque você só amadurece a partir do momento que você experimenta. E quando você erra no experimento, você acaba entendendo que não é daquela forma. Então você se torna mais maduro, né? Alguém falou que Thomas Edison, ele tentou 999 vezes, né? Sim. A descoberta da lâmpada. Então, ou seja, ele disse, eu já sei 999 vezes como não fazer. Como não fazer. Então você vai chegar uma hora que você vai acertar. Sim. E eu achei, assim, muito interessante, e aí eu gostaria que o senhor falasse para nós, do porquê desse título, Vocação 360. Porque muitas vezes, quando de maneira geral a gente pensa em vocação, muitas vezes a gente só pensa no âmbito profissional, né? E aqui parece-me que o senhor fala que a vocação existe para ser desenvolvida em várias áreas do contexto social. Do contexto social, né? Perfeito. Então, esse título ele surgiu da seguinte premissa. Eu
sempre entendi que a nossa relação com o Criador, ela não pode ser designada ou então se resumir a um encontro semanal, aos domingos, dentro da igreja. Certo. Então, vocação 360, quando eu falo 360, é um giro. Ou seja, onde eu estiver, eu estou vocacionado a representá-lo. Tanto é que o subtítulo é Revelando a imagem e semelhança do Criador em todas as esferas sociais. Se você parar para pensar, ontem a gente até abordou isso no seminário, né? Existem 4 pilares fundamentais que todo ser humano precisa desenvolver. Um deles é a transcendência, porque o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Ou então, como diz o contexto hebraico, de espírito, de homem interior, nefesh, que é alma, né? E o corpo, essa dicotomia, né? A linha grega de pensamento, ela já traz essas 3 porções, né? O espírito, alma e o corpo. E aí, quando você pega o ser humano que evita ou que não investe na transcendência, ele é uma pessoa totalmente incauta para esse mundo invisível que existe à nossa volta. E a própria ciência vem descobrindo essa interação cada vez mais por meio da física quântica. Então, quando você ignora a transcendência, você está ignorando o desenvolvimento de uma porção do seu ser. Porque você é espírito. Sim. O segundo pilar é exatamente a autodescoberta, é a sua identidade. O terceiro é a conexão com o seu semelhante e o quarto é o meio onde você se encontra. Não tem como você servir o Criador somente dentro de uma igreja, 4 paredes. Sim. Na verdade, a terra é o templo. Sim, é muito mais global, muito mais amplo. Mais global, né? Deus não criou uma obra tão magnífica que é o ser humano para se resumir a um serviço semanal religioso. Não tem nada a ver com religião no sentido de segmento social, mas sim de se ligar a ele, o religare. Sim, e uma coisa bem interessante é que muitas vezes a gente se pergunta, mas por onde começar a desenvolver essa vocação, né? E uma coisa que o senhor fala no livro é que um dos primeiros lugares é o ambiente que você está inserido. Então, se você é um profissional médico, talvez os profissionais ali da saúde seja o seu início. Isso, né? Exato. Então, cada profissional dentro da sua área pode começar a desenvolver essa vocação espiritual. Essa né? vocação espiritual. A gente parte do seguinte princípio, né? Quando levando para uma linha de pensamento dentro do contexto do cristão, que o livro ele aborda bem, né? Esse livro é um livro, apesar de trazer muitos princípios, e eu creio que a Bíblia não é para o crente, a Bíblia é para o ser humano. Eu acredito dentro dessa perspectiva, porque eu gosto do que diz dizia, né? Diz, porque a sua voz continua viva, o Miles. A Bíblia é a nossa constituição. Ela é um livro de leis espirituais. Ela rege esse mundo invisível. Então, se você quer saber como que o ser humano funciona, existe um livro. Por que esse livro foi tão perseguido? Por que esse livro é o mais vendido? Por que esse livro é o mais lido? Por que quantas pessoas se entregaram por conta desse livro? Porque vamos dizer assim, os acadêmicos tentam tanto desclassificar esse livro, porque revelar a imagem e semelhança do Criador implica em desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. Não é simplesmente você ser um palha da sociedade no que diz respeito, eu sou um religioso. Não. O livro, ele abrange os 4 pilares do saber, filosófico, teológico, científico e empírico. Perfeitamente, né? E assim, é um livro que traz a verdade, e a verdade liberta. Então, por muito tempo, ele foi proibido até, justamente para não deixar que as pessoas se libertassem e conseguisse ter o discernimento que, por exemplo, o governante em questão, lá desde aquela época, estava impedindo que ele se desenvolvesse, que ele tivesse o entendimento do real que estaria acontecendo. Né? Exato. Então, tem uma questão também econômico-política, né? Que por tempos tentaram não deixar ser revelado. Não deixaram. Até porque também muitos, como ele é um livro extremamente poderoso, a Bíblia é um livro assim extraordinário. E você pode usar a Bíblia tanto dentro de um contexto divino, um contexto demoníaco,
e um contexto pessoal. Uhum. Então, ou seja, ali tem conteúdo para todas as direções. Só que as pessoas não podem esquecer. Um dia nós vamos ter que prestar conta Sim. acerca do que nós fizemos com o conteúdo que o Criador nos deu. Uhum. Então, o ponto da questão é, muitos aproveitam-se desse livro Uhum. para manipular. Sim. Não sim. tem. Quando você vê assim, ao mesmo tempo que o iluminismo francês, século XVIII, acho que aproximadamente, ele teve essa perseguição, ele teve essa coisa de fechar, mas por conta também de muito dos abusos que eles sofreram. Né? Teve assim, vamos colocar agora Deus, a religião, num gueto. Aí transforma em um segmento, tira Deus da política, tira Deus da economia, tira Deus da educação, tira Deus da família, como diz o bispo JB. O problema não é tirar Deus, o problema é o que nós vamos colocar no lugar de Deus, Sim. entendeu? Então ele afasta, né, essa relação com o Criador para um segmento. Então, agora a gente não mistura mais. Não existe. Uhum. Não existe porque, por exemplo, a partir do momento que o ser humano funciona através de princípios e valores, como que eu vou tirar o autor dos princípios e valores que é responsável pelo meu funcionamento? Sim. Não tem como. Não tem como. E uma coisa que eu tenho entendimento, se eu estiver errado, por favor, Imagina. Quando você tem uma vocação, ela é melhor desenvolvida quando você consegue desenvolver o dom. Um dom que muitas vezes quem coloca dentro de você é o Espírito Santo. Uhum, uhum. Então, assim, se você acha que você está bem desenvolvido numa determinada área, por você ter encontrado a sua vocação, quando você consegue desenvolver o dom que o Espírito Santo te revela, eu acredito que essa vocação ela fica mais evidente. Ela fica mais ainda. leve, mais suave. Eu, aí no livro, acho que é no 3º capítulo, se não me falha a memória, eu apresento 3 classes de dons. Tem os dons vocacionais, o meio pelo qual Deus cuida da humanidade por meio da minha vida. Tem os dons ministeriais, ou seja, a patente espiritual que eu exerço nesse reino transcendente. E tem os dons de poder. Romanos 12 fala dos dons vocacionais, Efésios capítulo 4 fala dos dons ministeriais e 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons de poder. Então, os dons vocacionais, eles são voltados para aquilo que eu assisto à humanidade. Os dons ministeriais, eles estão voltados para a patente que eu ocupo no reino espiritual. E os dons de poder é como se fossem ferramentas que eu tenho para poder destrinchar. A máxima a igreja em si, ela não é um centro de aglomeração religiosa no sentido social da palavra, mas um centro de desenvolvimento dos santos, como diz lá em Efésios capítulo 4. Ali a gente desenvolve os santos para que por meio desse desenvolvimento eles possam colocar o planeta em ordem segundo o desejo do Criador. Colocar o homem na direção do planeta não significa que tudo o que ele fizer é aprovado por Deus, como pensava o judaísmo do 1º século. Sim. Não, significa que ele vai ter que prestar conta do poder que lhe fora conferido naquela posição que o Criador concedeu. Sim, perfeitamente. Não é assim bagunçado também, entendeu? Sim, com certeza. Eu costumo, quando leio, riscar os livros, né? Isso é muito importante. Na verdade, todo bom leitor tem esse hábito. Então, aí eu fiz uma anotação aqui que eu acho interessante, vou ler aqui para os nossos seguidores. Está lá na página 159. A realização pessoal de um indivíduo se encontra no que ele faz pelo outro e não por si mesmo. O senhor quer comentar sobre essa frase? Sim, eu quero sim. Cientificamente, você já encontra muitos artigos, que quando eu faço bem para alguém, o nível de liberado de ocitocina, que é o neurotransmissor, eles até chamam, né, entre aspas, a droga do amor, sim, né? Sim. É extremamente elevado.
do que quando eu faço para mim mesmo. Uhum. Então, ou seja, quando eu faço algo para você que vai trazer crescimento, vai te pôr em liberdade, vai te tirar de uma aflição, a satisfação que eu tenho interna, ela é muito elevada no que diz respeito nos processos bioquímicos. Entendi. Né? Eu sou autoridade no assunto, sabe Sim. muito bem, né? Pode até me ajudar a complementar. Entendeu? Então, o Criador, na verdade, nos fez com propósito de sermos resposta para os problemas dos demais. E a partir do momento que eu te ajudo sendo resposta para a sua vida, você acaba aprendendo e entendendo, chegando à maturidade que você também é resposta para a vida de outro. Assim, todos nós ficamos conectados em uma comunidade, né? E o mundo vai ser melhor. Nós não estamos falando dentro de uma perspectiva do sistema atual, né? Nós estamos falando dentro de uma perspectiva do propósito do Criador. Então, esse ponto, né, quando a gente parte, né, vamos lá, para quem é o dom? O dom é para mim ou está em mim? O dom não é para mim. O dom está em mim, mas o dom é para poder te servir. Exatamente. Entende? Então, quando eu te sirvo por meio do dom, eu me sinto realizado. E você se sente assistido. Então, ambos ganham. Eu vou contar uma história rapidinho de um jovem que apareceu, estava fazendo um trabalho na igreja, e de repente apareceu um jovem. Aquele jovem apareceu muito, muito, muito aflito. E ele se aproximou muito trêmulo, temente, perguntando: vocês podem me ouvir? Ele começou a contar a história do dia dele. Logo cedo, ele era adotado por essa senhora. Ele recebeu a notícia logo cedo, naquele dia, de que a senhora havia falecido de um acidente de carro. Ele não tinha mais ninguém, ela pagava o aluguel dele, era filho desde os 6 anos. Sim. E ela sustentava ele, estava fazendo 2 faculdades. Aquele menino se aproximou, doutor, e começou a conversar com os outros irmãos que estavam lá também trabalhando, e ele começou a explicar a história dele. Ele falou: olha, minha mãe morreu agora cedo, eu estou desde cedo tentando conseguir o dinheiro da passagem para poder descer para Unai, mas eu não consegui ainda. Vocês poderiam me ajudar com alguma coisa? Eu estou vendendo essa salada de fruta, era a única coisa que eu tinha em casa, eu cortei, coloquei para ver se eu consigo o dinheiro da passagem. Já vendi meu celular, mas está faltando R$90. Mas, na verdade, não é bem o dinheiro que eu quero. Ele falou: os meus pensamentos não estão bons, estou querendo tirar minha vida, porque agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, na verdade, o que eu quero é uma oração. E ali naquela hora a gente orou por ele, aí depois ele perguntou, os meninos oraram por ele, ele depois falou: quem é o pastor? Eu não estava, né? Ele falou: o pastor é aquele ali, né? Eu estava bem, trabalhando. Sim. Eu falei: o que foi, meu filho? Aí ele chegou e falou, contou a história dele para mim. Eu falei assim: olha, eu vou orar com você. Nós fizemos uma oração, ele se reconciliou com Jesus naquele momento, e eu falei assim: sente-se aqui. Eu fui lá dentro e peguei um valor para ele e entreguei na mão dele. Na hora que aquele jovem recebeu aquele valor, eu falei assim: eu não acredito. Aqui era o último lugar que eu ia procurar. Eu não sei o que eu iria fazer da minha vida depois, porque eu estou desde cedo e eu só recebo não, eu só recebo não. Ninguém quer me ouvir, ninguém quer me escutar. E eu falei, ele falou: mas eu não preciso disso tudo. Eu só preciso de 90. Eu falei assim: como é que você vai comer? Como é que você vai se deslocar? Porque eu vi verdade naquele jovem, os olhos dele, assim, transpassava, passava para nós essa aflição, Verdade, né? essa verdade, né? Eu falei assim: você sabe por que eu estou te ajudando? Porque Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Quem está cuidando de você nessa hora é o seu pai. Ele me abraçou de um jeito. A sensação que eu tive, sabe, ela não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Eu falei: meu Deus, como é bom ajudar as pessoas. A ocitocina foi lá para cima, né? Nossa, a ocitocina, ela explodiu, né? Então, se as pessoas soubessem do bem, porque nós vivemos em um sistema que ele trabalha para colocar você no centro.
as suas necessidades emocionais são mais importantes do que as suas conexões sociais. Sim. Então, falta muita cruz dentro do contexto dos relacionamentos, né? Renunciar a si mesmo em prol de um bem maior. Se as pessoas soubessem disso, elas viveriam uma outra dimensão. Eu acho que tudo isso que o senhor falou, acho que, para mim, é definição de sucesso. 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 Que o sucesso é o sentimento que eu pelo menos assim, a gente se sente satisfeito por estar servindo alguém. Esse é o nosso melhor pagamento. Não existe preço para isso. Na verdade, o dinheiro se relativiza. E como eu havia falado agora há pouco, né, o ser humano ele tem um tripé fundamental a ser desenvolvido. Pertencimento, achar o seu grupo. Mas antes de você achar o seu grupo, você, quando tem uma relação com o Criador por meio da pessoa de Jesus, com a mentoria do seu Espírito, que é o Espírito Santo, você sabe que você tem alguém que olha por você. Então você tem essa sensação de pertencimento. Interessante que uma vez eu ouvi uma reportagem de uma neurocientista, ela dizendo que quando nós nos colocamos em oração, quando a gente se ajoelha, nos colocamos em oração, uma parte do nosso sistema límbico, a parte mesolímbica, ela começa a liberar um hormônio que traz uma substância que promove a sensação do pertencimento. Então, ou seja, o pertencimento, ele começa quando você se coloca diante de se curvar daquele que te fez. Você está falando, eu tenho dono, tem alguém com quem eu estou falando agora. Então, o pertencimento, antes de eu buscar pessoas, eu tenho que buscar aquele que me fez. Né? O segundo ponto é o significado. Todas as vezes que eu apresento resposta para as pessoas, eu me sinto importante. E se eu me sinto importante, eu mesmo defino o meu valor. Então, ninguém vai colocar valor em mim, porque eu sei do que eu estou fazendo. E o terceiro é a competência. Eu sou competente, eu sou capaz. Nós temos que desenvolver essas três esferas. Então, você vai parar de se preocupar mais com o que falam de você, para ficar mais com o que você pensa acerca de você. Menos problema de autoestima, Menos né? problema. A grande verdade é essa. Tem um autor, David Simmons, ele tem um livro fantástico que chama-se Cura para os Traumas Emocionais. E tem lá no capítulo 4, ele fala assim, é o poder da autoimagem. E ele fala que tudo é uma questão de autoimagem. Como você se vê? Define como você vai enxergar o mundo. Se você se vê ruim, é assim que você vai enxergar a vida. Se você se vê bem, é assim que você vai enxergar a vida. Eu estava lendo nesse livro que eu falei para ti sobre o segredo da mentalidade judaica, e ele fala o seguinte, que o pensamento vem antes da emoção. Quando se tem convicção dos seus pensamentos, você domina as suas emoções. Quando você não tem convicção dos seus pensamentos, você fica à mercê das suas emoções. Então, ou seja, o governo das emoções começa pela convicção do que se pensar. Aí ele fala que tristeza ou alegria é uma questão de escolha. Não é uma questão de estado pelo que eu passo, mas sim pelo que eu escolho pensar. Isso vai governar as minhas emoções. Pelo que eu escolho receber daquele momento ali, né? Como eu vou trabalhar isso aí, né? Eu posso pegar a tristeza e transformar em uma experiência e me conduzir à maturidade, ou eu posso cair numa fossa, numa depressão. Exatamente. Uma coisa que eu achei fantástico ontem na aula do senhor foi aquela comparação com as regiões cerebrais. Sim. E eu gostaria de compartilhar isso aí com vocês, né? Porque quando o senhor falou da área pré-frontal, da área límbica e da área aqui occipital, que está relacionada aos nossos instintos. E que nós podemos receber dons
que vão estimular essa ou aquela área diferente. Fez sentido para ti? Muito. Aí a gente começa a entender. Você que é autoridade na área, né? Muito. Então, assim, por favor, repita aquele raciocínio que eu achei fantástico. É porque, na verdade, as pessoas, elas mistificam demais a maneira como Deus se manifesta. Por exemplo, Deus só fala comigo se for mediante os céus se rasgarem, né? Uma manifestação metafísica, aparição de um anjo, um raio cair do céu. Sim. A gente tem isso, a gente carrega conosco esse misticismo. Mas quando você vai para a Bíblia e você vê alguns homens sendo usados, qual é o mecanismo mais extraordinário que tanto é estudado atualmente? E por mais que a ciência mergulhe fundo no estudo sobre o cérebro, ela não consegue nem arranhar a grandeza desse órgão magnífico. Então, tudo que vai acontecer na Terra passa pela nossa cabeça, passa pela linha dos nossos pensamentos. Então, muitas vezes, o Criador, ele utiliza, na maioria das vezes, ou todas as vezes, ele vai utilizar esse mecanismo que ele nos deu. E aí, a ciência revela 3 áreas bem distintas, né? Aí eles vão chamar lá do pré-frontal, né? O límbico, e algumas vertentes chamam de primitivo ou reptiliano, né? Essa porção mais da necessidade humana, a outra mais do ponto emocional e a outra mais da razão. Então, quando o Criador quer manifestar por meio do homem alguma das suas ideias, né? E dependendo da porção que ele quer entregar, ele vai potencializar alguma dessas esferas. Eu posso dar o exemplo de Sansão, como eu dei o exemplo ontem. Certo. Sansão, ele tem uma força sem igual. Ele levanta, ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, segundo os relatos bíblicos. Ele pega portas com mais de 1.500 quilos e sobe um grande monte. De onde vem essa força? Essa força vem de um momento em que o Espírito do Senhor, diz a palavra, se apossou dele. Mas ela se apossou dele simplesmente, tomou todo... Não, eu acredito que ela ativou a parte instintiva, né? Ali potencializando toda a força. Porque você já viu, quando nós precisamos de defender a vida, nós fazemos coisas inimagináveis, impossíveis, que você depois para e fala assim, como que eu fiz isso? Como que você levantou um carro para tirar uma criança de baixo? De baixo. Com que força foi essa? Ou seja, o nosso brain, o nosso cérebro é dotado para realizar tudo aquilo que o Criador intentar fazer. Eu só preciso descobrir. Então, quando você olha para Daniel era um profeta da antiga aliança que ele transcendia, ele tinha visões do céu. A maioria dos espiritualistas, eles quase que afirmam isso, que a residência oficial de Deus fica no sistema límbico. Por quê? Porque você já viu como você é atacado nas suas emoções? Sim. E quando as suas emoções estão mal, estão down, lá embaixo, como você simplesmente desacredita de tudo? É vulnerável, né? Fica totalmente vulnerável, à mercê das circunstâncias, né? Quando você olha para Salomão é um cara que traz, assim, um contexto de revelações incríveis, né? Para você ter ideia, a Bíblia fala em Provérbios mais de 40 vezes a palavra sabedoria, conhecimento e entendimento em um livro só, Provérbios. Então você vê que a área pré-frontal de Salomão era extremamente ativada para ele racionalizar todos aqueles conceitos, toda aquela sabedoria que Deus estava entregando para a humanidade. Então aí nós vimos as 3 áreas sendo usadas, visitada pelo Espírito de Deus. E eu vou te dizer, o contrário também é verdadeiro. O mal visita também essas 3 partes, porque eles sabem disso, né? Quando você olha para o nosso arqui-inimigo, o inimigo de nossas almas, ele é o maior psicanalista que existe na área das trevas. Só que Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Então, assim, nada sai do seu controle. Eu só preciso me conectar a ele. Perfeitamente. Olha, para mim foi uma revelação isso aí. E aí Graças a Deus. Vamos tentar descobrir
qual dessas 3 áreas faz mais sentido para nós Exato. e buscar desenvolver, né? Exatamente. Onde é que se encontra a porção mais desenvolvida que o Criador colocou em mim para que eu possa servir a humanidade com eficiência, Sim. com diligência, com responsabilidade. Uhum. E uma das coisas aí que o maligno ataca, né, baseado nisso que nós estamos falando, é a questão do medo, né? Medo. O medo que nos paralisa. Eu achei bem interessante também o conceito que o senhor deu sobre diferença entre medo e fobia, né? Onde medo é uma coisa que é natural nossa e às vezes até protetiva, né? Sim. Nos protege É o medo de instintivo, de perigos e tal. Exato. Já a fobia não, né? É um medo exacerbado sem causa, Exato. proporcional. Se você pegar essas 3 porções, eu costumo dividir o medo em 3 porções. Eu falo desse medo instintivo que protege a vida. Uhum. Eu falo do medo psíquico, que ele é apoiado em uma memória traumática. Eu vivi um trauma, então eu tenho medo de repetir, baseado naquela memória que se manifesta no momento que eu tenho que avançar. E existe um medo espiritual. Esse é uma entidade. Uhum. Né? E quando você pega em linhas gerais a Bíblia, ela vai se dividir em 2 vertentes: amor e medo. Uhum. Ou eu trafego na frequência do amor que vem por meio da verdade, Uhum. ou eu trafego na frequência do medo que vem por meio da mentira. Eu vou decidir que frequência eu vou andar. Agora, é evidente que as pessoas, elas não gostam de estudar. Uhum. Estudar é algo muitas vezes cansativo, maçante. E as pessoas religiosas, elas apontam para a destruição do povo mais voltado para a questão do pecado. Mas o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a ignorância em relação ao conhecimento. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando que o conhecimento me põe em liberdade. Jesus me salva, mas quem me põe em liberdade é o que eu conheço. Porque não adianta, a gente estar cheio de gente salva dentro da igreja, mas presas dentro de si mesmo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então o pecado destrói, a falta de dinheiro destrói, a política destrói. O excesso de dinheiro destrói. Destrói. Mas uma coisa que Oséias 4:6 fala, que as pessoas quase não batem, é que a ignorância também destrói. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Como eu falei ontem, eu fiquei em depressão 3 anos. E eu falei, claro, a ciência ela é divina. Cada avanço científico é mais uma porção de conhecimento divino que ele entrega para a humanidade resolver os seus problemas. Então a ciência é um agente divino. Nós da Comunidade das Nações, a gente enfatiza muito essa questão do nosso povo estudar, porque a gente quer um povo que saiba governar a partir da esfera social que Deus concedeu para eles. Só que é o seguinte, quando você entra nessa linha de que você precisa de estudar, as pessoas recuam. É mais fácil eu depender de ti, pelo conhecimento que você tem, do que eu buscar o conhecimento para solucionar os meus problemas. Então, todo ser humano, entre aspas, tem o potencial de ser um autodidata. Sim. Todo ser humano, ele carrega o DNA da autonomia. Isso não quer dizer que eu tenha que ser isolado dos demais, isso quer dizer que eu tenho uma área específica, isso quer dizer que eu tenho um cérebro que possui bilhões de possibilidades a partir do momento que eu me dedico. Não existe limite para quem se dedica. E exatamente esse ponto é um dos cruciais, né? Porque, em geral, muitos não gostam de estudar, de sentar e estudar. E na medicina tem um termo que o senhor conhece, chama osmose, né? Eu quero aprender por osmose. Quer dizer, tá o livro aqui, eu não quero estudar linha a linha daqui, Coloco ele na cabeça aqui. E vem por osmose. Isso nunca não vai... existe. Não existe. Não existe. E aí, às vezes, a sua vocação está limitada porque você só quer receber sem estudar, sem sentar lá e estudar. Na verdade, a pessoa não encontrou ainda a vocação, porque quando você encontra um prazer, você ter conteúdo
para poder responder às demandas das pessoas que te procuram. Uhum. Não existe dinheiro que pague. Sim. Entende? Então, esse ponto talvez seja um ponto crucial. Eu acredito que essa linha de pensamento, esse inconsciente coletivo da dificuldade de estudar, vem muito do fator países emergentes. Uhum. É bem mais fácil ser escravo do que ser o senhor. Porque o escravo só faz o que o senhor fala. Uhum. Ele é um cara preso às ordens do senhor. Né? Então é mais fácil você ser escravo do que você ser livre. Porque um livre tem que manter-se responsável para manter-se livre. E atualizado. E atualizado. É. Entende? Porque senão você não vai avançar. Uhum. E tem algumas umas frases que se julgam se é mito ou se é verdade, né? E nós estamos falando de vocação, e vocação a gente sempre pensa igual... O senhor é expert nisso aí, no desenvolvimento de lideranças, por exemplo. Né? E aí, muitas vezes as pessoas têm o conceito que líder é um cargo que só é ocupado em altas posições. Isso é uma visão grega de liderança. Né? Então, assim, para que se saiba, né, que líder não tem que ocupar cargo alto nenhum. Né? O líder... Você pode ser líder, começa sendo líder lá na sua família, por exemplo, numa pequena comunidade, né? E não só um líder, um CEO. Quando eu for o CEO, aí eu vou ser líder. Não, você já tem que começar lá de baixo. Qual é o primeiro nível da liderança? O primeiro líder da liderança significa governar a si mesmo. A Bíblia vai falar em Provérbio que melhor é o homem que governa o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Uhum. Então, o primeiro nível da liderança, ele vem pelo governo da sua própria vida. Isso vai gerar resultado, que vai gerar influência, que vai gerar seguidores. Uhum. Ninguém vai atrás de quem não tem resultado. Sim. Então, por meio desse autogoverno, que quando nós falamos, e ele nos fez a sua imagem segundo a sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus nos criou, ele não está falando de mim. Uhum. Ele não está falando do Senhor, Sim, ele não está sim. falando deles, ele está falando do ser humano. Então, todo ser humano é um líder em potencial. Existe um líder oculto dentro dele, mas precisa de se revelar. Sim. E nisso, eu vou precisar de pessoas para me desenvolver, para receber do seu conteúdo, para poder ser influenciado pelos seus resultados. Quando você pega a Bíblia, Deus pegou as pessoas mais improváveis. Jesus pega os caras que são desprezados pela religião oficial de seus dias. São os desclassificados. E Jesus nos mostra exatamente isso. Quando você pega a história de Davi e os homens amargurados de espírito e endividados, ele transformou esses homens nos maiores guerreiros de Israel. Ou seja, de onde ele tirou essa liderança? Ele não tirou, estava lá dentro. Ele só foi o exemplo, o modelo. Então, isso para você que nos ouve é muito importante, você saber para quem você está olhando. Para quem você, de fato, quer ter como uma referência. Eu não tenho referência. Começa a focar na liderança de Jesus. E aí você vai ver quantos resultados vão surgir na sua vida. Como diz um grande pregador, ele fala assim que a pessoa de Jesus nos traz a salvação. Mas os princípios de Jesus nos fazem prosperar. Então, princípio é universal. Sim. Né? Quando você pega princípio, qualquer pessoa não precisa acreditar em Deus. Se pegar um princípio, ele vai funcionar, porque é uma lei de funcionamento. Quando você olha, por exemplo, você não precisa de Deus para ganhar dinheiro, porque ele te deu uma capacidade intelectual que, se você desenvolver, você vai conseguir. Agora, você precisa de Deus para se sentir realizado, preenchido. Isso faz toda a diferença, porque é um vazio dentro de cada ser humano do tamanho do Criador. Exatamente. Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas aquela pessoa, ela conseguiu tanta riqueza, é uma pessoa má, uma pessoa gananciosa. Como é que Deus permite? Mas justamente porque ele seguiu alguns princípios, né? E se você seguir uma determinada receita de bolo, você vai chegar a algum resultado, né? Vai chegar a alguns resultados, exatamente.
Mas não quer dizer que ela tenha sucesso, né? O sucesso interior é uma outra história, né? Porque assim, qual é o conceito de sucesso? Né? O que eu tenho de referência para definir sucesso na minha vida? Né? Alguém já disse que sucesso é sucessão. Ou seja, se eu faço sucesso, mas não tem ninguém para dar continuidade, né, nesse trabalho que eu iniciei, meu sucesso fracassou. Né? O Dr. Myers tinha uma frase que isso me impactava muito. Qual o seu maior inimigo? Seu último sucesso. Porque ele te leva para uma zona de conforto. Né? Qual o conceito de sucesso que eu, enquanto cristão, carrego para a minha vida? É esse segundo sistema que estão vendendo? Ou aquele, segundo as escrituras, que o Criador desenhou? Né? Eu tenho um princípio que eu coloco. Qual eu que você quer ser? O eu que você deseja, o eu que os outros querem que você seja, ou o eu que você foi feito para ser? Cabe a você descobrir. Descobrir. E uma das vertentes de ramificação do sucesso é o que o senhor falou ontem também, é o legado, né? Legado. Então, o legado, se você deixa um legado, seja ele para o teu descendente genético mesmo, ou deixa um legado a outros. Hoje a gente vai explorar isso. Vai explorar? Sim. Então vamos. Pastor, o senhor faz esse curso em vários lugares, né? Sim. Ultimamente, a gente está cuidando de uma igreja numa cidade chamada Planaltina, no Distrito Federal. Fica aí aproximadamente uns 40 quilômetros de Brasília. Né? E Planaltina, ela realmente requer bastante atenção para o trabalho que a gente tem feito lá. Eu tenho deixado um pouco as agendas por conta dos cursos em si. Eu tenho atendido mais os parceiros, os amigos, por exemplo, Sorriso aqui é uma comunidade das nações, algumas outras, né? Eu tenho focado bem dentro do trabalho, porque tem um tempo para você focar dentro de casa. Sim. Tem um tempo para você servir fora, né? Quando você tem muito trabalho dentro de casa, você não tem por que ficar, né, trabalhando fora. Então, hoje nós estamos com a agenda um pouco mais fechada, mas eu estou trabalhando todo esse curso no online. A gente já está já terminamos toda a edição do Inteligência Espiritual e Gestão Emocional. Ele vai, muito em breve, estar sendo entregue no Hotmart. Né? O Vocação 360 é a cereja do bolo. É um curso que a gente quer, já estamos trabalhando nele já também, para colocar ele à disposição também no online. No período da pandemia, era Vocação 360 de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Como nós fizemos curso online naquele período, como nós alimentamos pessoas. Mas hoje nós estamos aí, sim, trabalhando com esses seminários. A gente sempre está avisando onde a gente vai estar fazendo. Caso você, né, esteja naquela cidade onde a gente vai ser uma honra estar recebendo. O presencial é diferente. É diferente, né? É diferente, né? Sim. É diferente. Eu gosto de uma frase que o cara falou uma vez que eu achei muito interessante. Ele falou: você pode ouvir Deus em qualquer lugar. Mas você só pode ser transformado na casa dele. Amém, né? Isso não dá para ficar no online sempre. Não. Porque nós fomos feitos para viver em comunidade. Sim. Né? Nós somos seres sociais. Não tem como viver isolado. Precisa da interação. Precisa da interação, porque a gente se completa. Sim. E aqui eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, para a gente conhecê-lo melhor. Então, são perguntas simples que eu acho que todo mundo tinha que fazer a si mesmo, né? Só que hoje nós queremos escutar a sua versão, tá bom? Claro. Primeiro, o que é ser feliz para você? Olha, existe um versículo que o apóstolo Paulo fala, porque assim, quando você vai para a etimologia da palavra felicidade, ela significa preenchimento. Então, o que me mantém preenchido nem sempre é o que eu conquisto temporal, mas é algo que eu conquisto de forma atemporal. E aí o apóstolo Paulo fala, né? A paz que excede todo entendimento. Ser feliz para mim é ter paz com o meu Criador. Temos que buscar todos isso, né? Exatamente, né? Mas né, isso é algo que não pode ser imposto, né? Cada um tem que chegar a esse nível de consciência. Não, né? E é um sentimento, né? Exatamente. É um sentimento não existe. Quando você fere uma lei espiritual, a paz é sequestrada. É por isso que muitos andam aflitos, porque não têm conhecimento das leis espirituais. Muitos andam debaixo de psicotrópicos,
de antidepressivos, Sim. né? Muitos andam buscando terapias, as pessoas pagam simplesmente para serem ouvidas. Aham. Entende? Então, ou seja, tá errado. Não, essa não é a questão. Uhum. É a questão porque você rompe muitos princípios espirituais que você desconhece e você jamais vai encontrar a verdadeira paz. Sim, e nesse mundo espiritual, né, pastor, tem a questão que nós carregamos as heranças. As né? heranças, perfeitamente. Então, até a gente entender que muitas vezes a gente se faz essa pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou uma pessoa boa, se eu não vejo que eu fiz nada de errado. Mas vamos ter que estudar, espiritualmente falando, o que nós estamos herdando de gerações passadas. Né? E isso aí é um processo de cura e libertação. A gente tem um seminário sobre isso, onde eu coloco 3 esferas importantíssimas para você poder levar em conta no roteiro da sua história. Heranças dos pais, herança genética. Porque a herança dos pais, ela não está somente dentro do contexto genético. Uhum. Tudo que os meus pais fizeram em relação ao mundo espiritual, de certa forma, atrai uma perseguição ou uma bênção para as sucessivas gerações. Então, a história dos pais, o cenário de desenvolvimento, os ensinos recebidos e a minha história pessoal. Então, nós estamos falando de 4 esferas aqui que ataca de forma positiva ou negativa o roteiro da minha existência. Então, quanto mais você tem conhecimento disso e mais você tem a verdade, as escrituras, mais você pode lidar. Não existe, dentro do contexto bíblico, a regressão. Existe, com o conhecimento que eu tenho, com a consciência que eu tenho, pegar situações do meu passado não resolvida e trazer para o meu presente. Eu não volto, eu trago para frente. Sim. Falo, isso aqui precisa de restituição, de perdão, de humilhação, de confissão. Então eu faço isso no presente. Poxa, mas se eu fizer isso, eu vou ter que lidar com as situações bem conflituosas. Então fique no cativeiro. Você é que vai decidir. Sim, sim. É melhor um pouco de pressão para depois se pôr em liberdade ou ter uma vida toda presa. Isso é uma outra história, É uma né? outra história, até porque, me corrija se estiver errado, a palavra diz que até a nossa 4ª geração a gente pode responder. 3ª e 4ª geração, Terceira né? e quarta. Eu, Senhor, visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Mas quando você vai ver a linhagem de Jesus, ele pega até 28 gerações, ou seja, ele visita. Agora, é interessante ali, doutor, que a palavra fala que até 3ª e 4ª geração, mas ele está falando milhares. No original, o texto traz milhares de gerações, né? E abençoou, né, milhares de gerações. Então, Sim. ou seja, a bênção é sempre muito maior. Muito maior. Né? E o pastor Cote, ele traz um conceito muito interessante. Ele coloca que a maldição, de certa forma, não é algo ruim no sentido totalmente diabólico, mas é uma maneira de Deus falar assim, você não vai prosperar dessa maneira. Porque se você se reproduzir dessa maneira, é como se o mal enchesse a terra. Então, aquele cativeiro ali é para que você resolva e julgue o mal que está segurando o seu potencial. Pastor, uma outra pergunta. O vocabulário da nossa língua é muito vasto, né? Inúmeras palavras. Mas eu queria que o senhor nomeasse uma palavra essencial na sua vida. Uma palavra. Intimidade. Por quê? Porque gera fruto. A intimidade é a capacidade de você... a capacidade e a graça de você ter o coração de uma pessoa. É por isso que nós precisamos de valorizar o ciclo íntimo. Eu gosto do que diz a doutora Lífia, ela fala sobre 3 tipos de pessoas que você precisa ter à sua volta e discernir que estão à sua volta. A primeira delas é para quem você não fala nada. A segunda delas é para quem você abre algumas coisas. E a terceira é para quem você rasga tudo. Então, intimidade tem um preço. E o preço da intimidade chama-se fidelidade. Então, quanto mais fiel, maior é a confiança que você obtém. Então, nós precisamos de
não só pagar um preço pela intimidade, preservar a intimidade e sair da superficialidade dos relacionamentos para termos intimidade. Perfeitamente. Se deixar conhecer, né? Se deixar conhecer. Se desarmar. Sim, desarmar. Nós vivemos numa sociedade muito ferida e todo mundo é muito armado. Né? Ninguém confia mais um no outro. Sim. A desconfiança virou algo geral, principalmente nessa era de redes sociais. Por exemplo, quando você pega e passa ali na sua feed, você vê muita gente com as melhores fotos. Sempre, né? Ninguém vai revelar o problema. Revela a melhor foto, a melhor imagem, mas ninguém quer passar o filme inteiro. E somente por meio da intimidade você conhece o filme todo. E não somente uma foto. Sim, perfeitamente. Uma outra pergunta, até talvez não, né? O senhor inspirou muitas pessoas aqui, né? Tenho certeza que muitos direcionamentos foram dados aqui. Então, eu pediria mais um conselho. Qual um conselho que o senhor poderia dar para nós? Eu fico com o conselho do pregador eclesiástico, que ele fala, né, para que a gente busque o Criador, obedeça os seus mandamentos, porque isso todo homem vai ter que dar conta. Eu acredito que assim, Jesus quando fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando assim, verdade é uma passagem. Somente por meio dessa passagem você vai encontrar a libertação que você precisa para ter uma vida plena. Jesus fala, eu sou a porta. Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o conselho que eu dou é para você, quanto mais você puder colar no arquétipo, buscar o nosso arquétipo, maior sucesso interior você vai ter e mais você vai discernir o que construir e investir no seu exterior. Porque toda a minha visão de mundo externo parte das lentes internas. E somente Jesus pode tirar a miopia, pode limpar a lente do meu óculos, pode colocar colírio para eu enxergar perfeitamente. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração. Aí vem a diferença de ver e enxergar. Enxergar é uma função dos olhos naturais, mas ver é uma função do coração. Somente Jesus pode nos mostrar a realidade. Então, o conselho é, cole no arquétipo. Muito bem. E, pastor, assim, a última frase, né? Se fosse na igreja, nesse momento o pessoal ia estar falando, né? Como eu falei, isso na cena é cultural, né? Então, assim, se o senhor puder completar essa frase. Eu sou grato a... Jesus, meu Salvador. Não podia ser outra. O Espírito Santo, o meu mentor, o meu instrutor, né? Eu lamento, e aí faz parte do nosso processo, nem sempre conseguir obedecê-lo. A palavra obediência no hebraico, ela traz uma conotação tão extraordinária, porque ela parte de um princípio de depuração. Com outras palavras, obedecer na perspectiva bíblica é depurar. Obedecer significa tirar de você aquilo que está em você, que não pertence a você. Ou seja, é remoção de impurezas. E quanto mais você obedece às instruções, os princípios, os valores do Criador, mais limpo fica a água e mais nítido fica a visão. Muito bem. Pastor, eu tenho uma palavra para dizer ao senhor, que a palavra é gratidão, né, por ter mais uma vez se disponibilizado a vir aqui, né, e tento expressar isso de várias formas, mas eu acho que o senhor já percebeu que a gratidão de tê-lo conhecido há um ano atrás permanece até hoje, né, e eu gostaria de lhe dar mais um pequeno presente, para que a gente é sempre bom. Registre esse momento, né?
registrar o momento que o senhor esteve aqui conosco, que é um certificado. Olha um só. certificado de presença. Que legal. A Bíblia fala lá em Provérbios, né? Com presente o homem alarga-se o caminho e o conduz à presença dos grandes. Então, presente é sempre um meio de você manifestar gratidão. Quem é o Dr. Lauro? O Dr. Lauro é aquele que fez algo por mim, que entregou algo para mim. Ou seja, quando a gente dá de coração, isso marca esse mundo transcendente à nossa volta. E ninguém, eu sempre costumo dizer, procure criar as melhores memórias com as pessoas. Por quê? Porque as memórias é que vão nos conduzir. Sim. As memórias é que vão falar no momento em que nós lembrarmos da pessoa, né? Eu gosto, né? Você tem a oportunidade de passar pela vida das pessoas. Você pode deixar uma marca positiva ou uma marca negativa. A pergunta que eu termino aqui é: como as pessoas vão lembrar de você? Muito obrigado. Obrigado, doutor Lauro. Eu agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo aqui, da gente conversar sobre tantas coisas importantes, e eu tenho certeza que a gente acrescentou pelo menos um côvado, como diz a Bíblia, na vida dos nossos ouvintes nessa manhã. Eu agradeço demais. Sorriso é uma cidade que eu amo, morei aqui 1 ano e 4 meses, fui pastor juntamente com o pastor Sidney, pastora Anne, pastor Gal, né, pastor Cláudio, ali na Comunidade das Nações. Nesse período, pastor André ainda não estava. Tive o privilégio, Sorriso é uma cidade fantástica. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto o cheiro do crescimento, né? E a minha oração, o meu desejo é que essa cidade se torne um modelo para o Brasil. Esse também é um desejo da Comunidade das Nações de Sorriso. Será efetivado esse desejo? Amém. Eu creio. Pessoal, esteve conosco aqui também participando desse episódio do podcast Café com Dois, a Dona Diva Empório Gourmet aqui de Sorriso, que gentilmente cede esse café da manhã aqui maravilhoso para nós. E não tem como a gente não recomendar vocês a irem conhecer Dona Diva. Fica na Avenida Imigrantes, perto da rotatória ali com a Avenida Brasil. E foi ela que nos proporcionou esse café da manhã muito gostoso aqui, muito bom, né, pastor? E eu quero aqui deixar a minha gratidão a ti, Dona Diva, pelos seus docinhos, pelo seu café, excelente. Fiquei extremamente preenchido, né? Satisfeito, né? Degustando essas maravilhas aqui durante o nosso bate-papo. E aí eu já deixo até o convite para o nosso próximo episódio, né? E logo esse episódio vai estar disponível em vários canais, em várias mídias sociais, YouTube, Spotify, né? Então, convido a vocês a assistirem todo o episódio e, se puderem compartilhar, se fizer sentido para vocês, compartilhe com as pessoas. Um grande abraço e até a próxima data.